Vamos, galerinha! Pelo que eu tô sentindo aqui, a maldade começou. A galera do Win tava muito de boas até agora, né? A maldade vai começar. O negócio é o seguinte, IME 2018, Física, segunda questão discursiva. Aqui está ela. Uma partícula carregada. Se quiser, pausa. Ai, professor, tô tremendo. Pausa, cara. Uma partícula carregada tem sua posição no sistema de eixo XY regida pelas seguintes equações temporais, que expressam em metros as coordenadas x e y da partícula em função do tempo. Jezebel x de t igual a raiz de 1 mais cosseno quadrado do t menos seno quadrado do t. Y de t igual a raiz de 2 mais 2 seno quadrado do t. Determine a equação de uma curva que contenha a trajetória da partícula, o comprimento da curva formada por todos os pontos por onde a partícula passa, o tempo mínimo gasto pela partícula para trafegar todos os pontos da curva do item anterior, as coordenadas de dois pontos nos quais a velocidade da partícula é nula, o gráfico do módulo da força elétrica sofrida por uma segunda partícula de mesma carga fixada na origem em função do tempo, o gráfico da função Q do vetor força magnética Fm a qual estaria submetida a partícula caso houvesse um campo magnético positivo e paralelo ao eixo Z, ortogonal ao plano XY, onde aí ele dá, né, uma função definida por várias partes, por várias sentenças, né? E depois deu a carga da partícula e a constante de Coulomb. Gertrudes! Vamos! E calma primeiro, né, cara? Vai ter que dar certo. Temos a função que define a posição x em função do tempo t. 1 mais cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Eu vou tirar esses parênteses assim que possível. Y de t, raiz de 2 mais 2 seno ao quadrado t. A equação de uma curva que contenha a trajetória da partícula. A vontade que eu tenho. Vou levar essas duas equações ao quadrado, certo? Tenho esse direito. A primeira ficaria então x ao quadrado é igual a 1 mais cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Eleva ao quadrado, y ao quadrado igual a 2 mais 2 seno ao quadrado t. Vou somar essas duas equações, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3 mais cosseno ao quadrado t mais seno ao quadrado t. Já sinto um alinhamento astrológico. Estava meio deprimido ao ler o enunciado da questão, já vejo uma luz no fim do túnel. Relação fundamental trigonométrica, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então tá aí, olha só, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Equação reduzida da circunferência com centro na origem, raio 2. Letra A foi, meu querido. Vamos se animando então. Já dá uma animadinha para a próxima. O comprimento da curva formada por todos os pontos por onde a partícula passa. A vontade é dizer que é a circunferência toda, né, que vai dar a volta. Só que, pelo fato de as funções estarem meio esquisitas, não me parece que ele vai dar a volta completa. Para isso, valeria a pena a gente tentar reescrever essas equações, né? X de t, por exemplo, eu substituiria. Nós conhecemos a fórmula do arco duplo cosseno, né? Se cosseno de A mais B é igual a cosseno A cosseno B menos seno A seno B, se A igual a B, então o cosseno de 2A ficaria cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, fórmula do arco duplo cosseno. E aí o que eu tenho ali? Cosseno ao quadrado t menos seno ao quadrado t. Então, eu acho que fica muito mais elegante escrever 1 mais cosseno de 2t,
Falei que ia tirar o parênteses, já decidi que não, apareceu um doisinho ali. Acho que é melhor deixar assim. Já que seno ao quadrado t mais cosseno ao quadrado t igual a 1, eu tenho o direito de substituir o seno ao quadrado t por 1 menos cosseno ao quadrado t. Então a função y de t, bem mais elegante, se nós escrevermos 2 mais duas vezes seno ao quadrado t, que vai ser 2 menos 2 cosseno ao quadrado t. 4 menos 2 cosseno ao quadrado t. Me ajudou muito, né? Eu queria poder escrever essa função de uma forma mais bonitinha. Porque para ficar mais fácil de fazer o estudo, né? Olha só, vê se vocês concordam comigo. Cosseno de 2a igual a cosseno ao quadrado a menos seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Menos com menos vai ficar mais. Então, cosseno de 2a, uma outra fórmula famosa, né, para o arco duplo, 2 cosseno ao quadrado a menos 1. Portanto, eu poderia substituir 2 cosseno ao quadrado t por 1 mais cosseno de 2a. De 2t, perdão. E aí sim, ficaríamos com 4 menos 1 menos cosseno de 2t. 3 menos cosseno de 2t. Dei uma volta ao mundo ali, mas deu, ó. Agora as funções estão numa situação tal que vai ser mais fácil eu fazer o estudo de quais são as posições máximas e mínimas que essa partícula atinge dentro da circunferência de raio 2, que nós já sabemos que é por onde ela vai passear. Então eu tenho aqui x e y, vou traçar aqui uma circunferência de raio 2. E agora que eu conheço função da posição, né, a posição em função do tempo dessa partícula no eixo x e y, eu posso descobrir quais são os valores maiores e menores possíveis para poder continuar o nosso estudo. Meu Deus, cara, Silda Becker. Aqui foi só apoio trigonométrico, né? Então deixa eu liberar espaço aqui, porque promete, cara. Esses 6 itens aí parece que vão tirar o nosso couro. Ah! Então olha só. O valor mínimo de x é quando o cosseno de 2t for menos 1, certo? O valor mínimo de x vai ser quando o cosseno de 2t for menos 1, que é o menor valor possível. Então vai dar 1 menos 1, vai dar 0, o nosso mínimo, valor mínimo para x. O nosso valor máximo para x vai ser quando o cosseno assumir o seu valor máximo, que é 1. Então vai dar a raiz de 2. Esse é o x máximo. Vamos fazer o mesmo estudo para o y. Y máximo, mínimo, quando o cosseno for... Ah, aqui tem um menos na frente, ó. Então, o maior valor possível para esse y é quando o cosseno for menos 1. Menos com menos dá mais, né? Então, raiz de 4 é 2. O maior valor possível. E o menor valor possível é quando for 1. Vai dar raiz de 2. Vai ser o mínimo.
quando que isso acontece mesmo? Tem que ver se vai bater o mínimo de um com o mínimo do outro ou o mínimo com o máximo, né? Tu vê, o mínimo desse aconteceu quando 2t foi igual, quando 2t foi igual a π, né? Então foi no momento π sobre 2 que aconteceu esse mínimo. Esse máximo foi quando 2t igual a 0, em t igual a 0, certo? Ou t igual a 2π, evidentemente, né? Poderia ser. Perdão, t igual a π, né? T igual a π, que aí 2 vezes π dá 2π, dá a volta completa. O máximo aqui aconteceu quando esse cosseno foi menos 1, que foi em t igual a π sobre 2. E aqui foi o contrário, óbvio, perdão pela demora, t igual a 0 ou t igual a π. Portanto, olha o que a gente descobriu. Que quando x for mínimo, y vai ser máximo, a partícula vai estar na posição 0, 2. Quando x for máximo, y vai ser mínimo, a partícula vai estar na posição raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2, perdão. Raiz de 2, raiz de 2. Se a partícula fica indo e vindo entre esses pontos, ó, esse é o tamanhinho do arco que ela descreve. Pô, esse ponto raiz de 2, raiz de 2... Se o nosso raio é 2, certo? Eu poderia enxergar aquele ângulo, né? Quem é aquele ângulo alfa ali? Aquele seno de alfa é o cateto oposto, raiz de 2 sobre a hipotenusa, que é 2. Raiz de 2 sobre 2, 45 graus. Isso deixa claro que aquele arquinho é 1/8 de circunferência. Se a circunferência é 2πr, 1/8 de circunferência, que é o que eu estou procurando, vou dividir por 8, vai dar πr sobre 4. πr sobre 4. E como o raio é 2, 2π sobre 4, π sobre 2. É a resposta da letra B. Gertrudes, hein? Olha a encrenca que deu a letra B. Ele pediu o tamanho, né? O comprimento da curva formada por todos os pontos por onde a partícula passa. Puta que pariu. Letra C. O tempo mínimo gasto pela partícula para trafegar por todos os pontos da curva no item anterior. O tempo mínimo. Olha, o período dessas funções é o mesmo. Período de uma função é 2π que divide k, o número que multiplica a variável. Então, o período é π. A cada π segundos, a partícula retorna ao ponto onde ela partiu. Ela foi e voltou. Então, é metade disso, né? O tempo que ele me pede é metade do período. π sobre 2 segundos. Coisa linda. Essa aqui já doeu menos. As coordenadas de 2 pontos nos quais a velocidade da partícula é nula. Olha, meu querido, se a partícula vai até aquele ponto e depois volta, né? Então eu sei que no ponto raiz de 2, raiz de 2, e também naquele ponto 0, 2, são os pontos onde a velocidade é nula. Porra, achei que ia sofrer tanto em todos os itens. Jezebel! O gráfico do módulo da força elétrica sofrida por uma segunda partícula de mesma carga fixada na origem, em função do tempo. Essa é tranquila, porque como ela está se deslocando ao longo de uma circunferência, a distância é constante.
A lei de Coulomb diz que o módulo da força elétrica é constante eletrostática vezes o módulo de uma carga vezes o módulo da outra, dividido pela distância ao quadrado. Então o módulo da força elétrica é a constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9. As cargas ele falou que é igual, e ele disse que era 4 vezes 10 na menos 4, então 4 vezes 10 na menos 4 ao quadrado, já que as cargas são iguais. E a distância ao quadrado é 4. Então, eliminou o ao quadrado ali, 10 na menos 4 ao quadrado é 10 na menos 8, com 10 na 9 dá 10 na 1. 4 vezes 9, 36, vezes 10, 360. A força é sempre 360. Se eu vou fazer o gráfico da força elétrica versus o tempo, esse gráfico é uma reta horizontal, 360 newtons, evidentemente. E a letra F, o gráfico da função, vou precisar de espaço, Q do vetor força magnética Fm, a qual estaria submetida a partícula caso houvesse um campo magnético positivo e paralelo ao eixo Z, ortogonal ao plano XY. Então aqui, por exemplo, teríamos o eixo Z apontando para vocês aí de casa. O campo magnético, então, vamos supor que ele está apontando para a galera, ele está saindo aqui do quadro, né? Eu poderia representar então esse campo magnético com pontinhos, certo? O vetor campo magnético B está apontando para a galera aí de casa. Ele quer o gráfico da função Q, só que essa função Q é uma função que depende da força magnética. Essa função está definida por várias variáveis e a função vale 1 quando a fase da força magnética, ou seja, né, o ângulo que ela faz com o eixo de referência está entre 0 e π sobre 2. Ele diz que a função Q vale 2 quando esta fase está entre π sobre 2 e π. Vale 3 quando a fase está entre π e 3π sobre 2. E para finalizar, vale 4 quando a fase da força eletromagnética está entre 3π sobre 2 e 2π. Meu Deus! Falta pouco. Vamos, galera! Força eletromagnética, ela é um vetor dado pelo produto entre o campo magnético, a carga da partícula e a parcela da velocidade perpendicular ao campo magnético. Para saber para onde o vetor força magnética aponta, a gente usa a regra na mão direita, lembra? O dedão eu uso como velocidade, o furabolo como B de Biot e o dedo do meio, o dedo da força. A nossa partícula, então, ora ela vai do ponto A para o ponto B. Se o campo magnético está apontando para vocês e ela vai de A para B, a força magnética estaria apontando radialmente para lá. Mas quando ela volta de B para A, a velocidade é para lá, o campo magnético aponta para vocês, a força estaria apontando radialmente em direção ao centro do nosso plano cartesiano. Então, ora a força magnética está apontando radialmente para longe da origem e no retorno da partícula está apontando radialmente, só que na direção da origem. Quando então nós vamos representar o vetor força magnética, em certo momento, na primeira metade do movimento, esse vetor tem uma fase θ que está entre 0 e π. Mas quando a partícula está vindo de B para A, aí esse vetor campo magnético já estaria apontando desta forma.
E aí o ângulo que ele faz, já a fase dele, estaria entre π e 3π sobre 2. E já que nós sabemos que é a cada π sobre 2 segundos que isso acontece, nós já temos como esboçar o nosso último item. O item E, o item F, né? Aquele ali que seria o item E. Então o item F da nossa provinha ficaria assim. Função Q, que é em função do ângulo θ, né? Vou chamar de ângulo θ, que a força magnética faz, com o nosso eixo X, em função do tempo. Na ida, ou seja, nos primeiros π sobre 2 segundos, aliás, eu precisaria ver se no tempo zero a partícula, onde é que a partícula estaria no tempo zero, né? No tempo zero ela estaria em raiz de 2 sobre 2, então de fato ela estaria indo de A para B, entre 0 e π sobre 2. E a fase, então, está entre 0 e π sobre 2, então é 1 o valor do nosso resultado. Depois de π sobre 2 até π, a força magnética já está apontando para a origem, então o ângulo ela está entre π e 3π sobre 2 no nosso círculo trigonométrico, né? Certo? Embutido aqui para a gente poder fazer a análise da fase, certo? Dessa força magnética. Então, seria 1, 2, seria 3, né? O resultado seria 3. Vamos aumentar aqui, então, 1, 2, 3. Então, o nosso gráfico seria aqui, ó. Depois, a partícula volta. Agora já repetiu, né? Agora é só a gente continuar o gráfico. Então voltaria a ser 1 e depois voltaria a ser 3. Então tá aqui, ó. O gráfico em função do tempo. Aqui seria 3π sobre 2 e ali 2π. Cuidado, não vai confundir o tempo aqui em segundos com a fase em radiano. Então seria 1, 3, 1 e depois 3 de novo. Esse seria o gráfico da função Q. Desculpa a demora, galera, mas questão do mal. Porra, galera, não tem o que fazer lá no IME. Beijo!